Levanta sua mão direita comigo, repete assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai, te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Receba esse culto, receba, Senhor, esse coração, ó Pai, quebrantado, cheio de temor na Tua presença. Receba, Senhor, esse povo reunido aqui em Teu nome. Que o Senhor fale conosco neste momento, através da Tua palavra. Que o Seu nome continue sendo exaltado e adorado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o último dia da nossa série de mensagens, O Nascimento que Mudou Tudo. E verdadeiramente o nascimento de Cristo mudou tudo nas nossas vidas. Verdadeiramente o nascimento de Cristo transformou. E é interessante nós entendermos que, como essas músicas que nós cantamos, elas falam muito sobre isso. Essas músicas falam de um louvor que nós damos ao Senhor. Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Como não adorar esse Deus? Como nós vamos nos calar diante da majestade, do poder e da glória desse Deus? E aí nós falamos que o reino de Deus, ele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, e a igreja adora. Porque a adoração, ela faz parte de alguém que entende verdadeiramente aquilo que recebeu. Nós falamos muitas vezes que nós adoramos alguma coisa ou alguém quando a gente verdadeiramente gosta muito. E isso só acontece quando existe um benefício para nós. E o benefício para nós é verdadeiramente a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a justiça, a igualdade do nosso Deus. Meus queridos, o reino de Deus, ele não é um reino de medo, não é um reino de terror. O reino de Deus é um reino de reconciliação. Alô? O reino de Deus, ele é um reino de reconciliação. Nós não podemos nos achegar ao Senhor por medo de ir para o inferno. A justiça de Deus, ela é uma verdade. A justiça de Deus, ela é algo que nós não podemos separar do seu amor, da sua misericórdia e da sua bondade. Porque o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é misericórdia, Ele é justiça. Porém, a justiça de Deus não é uma justiça que se alegra no sacrifício da obra-prima da sua criação. Não é alegria, não é prazer do nosso Deus em mandar a gente para o inferno. Por isso que a obra da reconciliação, o plano do Senhor para nós foi enviar Jesus Cristo, não para que a gente deixe de ir para o inferno, mas para que o nosso relacionamento com Ele seja restaurado. Por isso que a igreja dele o adora. Por isso que a igreja dele declara que o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. O reino de Deus, ele não é um reino firmado em terror, em vingança, em maldade. Porque isso já é algo natural no coração pecaminoso de cada um de nós. O motivo pelo qual nós o adoramos é porque Ele mesmo preparou a restauração do nosso relacionamento. Perdão. Então a salvação, querido, ela não é simplesmente para eu não ir para o inferno. Para eu não ir para o inferno. A salvação, meu querido, é a restauração
de um relacionamento que estava quebrado. E é por isso que nós adoramos. É por isso que nós celebramos. É por isso que nós exaltamos. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero encerrar essa série de mensagens falando da glória a Deus que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Os versículos de 13 a 14. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero dizer para você que nós estamos fazendo essa série de mensagens para que nós, como igreja, possamos ter a verdadeira razão pela qual nós celebramos o Natal. A razão pela qual nós celebramos o Natal não deve ser, em hipótese alguma, a alegria em encontrarmos os nossos parentes, a alegria em fazermos uma festa, a alegria em ter um feriado, a alegria em receber um presente. Em hipótese alguma, a razão pela qual nós celebramos o Natal deve ser qualquer coisa que foi criada pelo comércio, dominada por Satanás, para desviar o verdadeiro motivo pelo qual nós celebramos o Natal. E o verdadeiro motivo pelo qual nós celebramos o Natal é para dar glória a Deus pela vinda do seu Filho Jesus Cristo e o cumprimento da promessa que Ele fez para cada um de nós e a prova de quem Ele verdadeiramente é: misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Motivo pelo qual nós celebramos o Natal não é para que a gente olhe para as coisas que nos alegram comercialmente, ou para as coisas que satisfazem o nosso eu, mas para que a gente pare e reflita que o Rei, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. Lucas capítulo 2, os versículos 13 a 14 diz o seguinte: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Queridos, o nascimento de Jesus foi o maior ministério de louvor, foi o maior concerto, foi a maior apresentação musical da história. Está dizendo que a multidão do exército celestial louvou a Deus cantando uma canção. Isso que nós fizemos aqui é uma parte daquilo que a multidão do exército celestial fez. E é por isso, meus irmãos, que quando nós subimos aqui, quando esse ministério dirige a igreja a cantar canções, essas canções precisam ser dirigidas e voltadas para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e não para amassar e afagar o nosso ego. Porque o primeiro louvor da história, ou o maior louvor da história, aconteceu no nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que interessante, Lucas ele nos transporta lá para os campos de Belém, onde o anjo anunciou àqueles pastores a vinda do rei.
E esse anúncio não foi feito para reis, não foi feito para sacerdotes, foi feito para simples e humildes pastores que estavam no campo. Imagina a cena, esses pastores lá no seu turno da noite, cuidando das suas ovelhas, uma tarefa comum, uma tarefa monótona, uma tarefa que eles estavam acostumados a viver, e de repente o anjo aparece e a glória do Senhor os envolve como uma luz ofuscante. Qual seria a nossa reação? Eu garanto para vocês que seria a mesma reação daqueles pastores. Susto, medo? Como que numa situação como essa, estou fazendo o meu trabalho como sempre fiz, e de repente a glória de Deus se manifesta e um anjo fala comigo. Mas o anjo não deixa que o medo e o terror tome conta do coração daqueles pastores. Antes ele diz: trago boa nova de grande alegria. Trago boa nova. E de repente, não apenas aquele anjo, não apenas a glória de Deus, mas a multidão da milícia celestial se apresenta, glorificando e adorando a Deus. O exército de Deus aqui não aparece para guerrear, mas aparece para louvar, para glorificar a Deus. Por quê? Porque eles não podem se conter tamanha glória do nascimento do Filho de Deus. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque essa deve ser a nossa postura diante desse momento, diante dessa festa, diante dessa data tão especial na vida do crente, na nossa vida. Nós não podemos deixar passar esse momento sem levantar as nossas mãos para os céus e glorificarmos a Deus, porque Ele se despiu de toda a sua glória e se fez carne por amor a mim e a você. Ninguém faria isso por você, meu irmão, eu te garanto. Muito pelo contrário, as pessoas hoje estão mais propícias a te derrubar para serem glorificadas do que se desglorificar para abençoar a sua vida. As pessoas, elas estão muito mais prontas para te derrubar, para que ela ganhe o reino, do que se despir de todo o reino para ganhar a sua alma. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele que era o rei, que é o rei, Criador de todas as coisas, abriu mão de todo o privilégio de rei. Por mim e por você. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de louvor. E olha o conteúdo da canção. O conteúdo desse coral era glória e paz. Eles cantam glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque o nascimento de Jesus traz glória ao Pai. Tudo que Ele faz é para a glória do Pai. O nascimento de Jesus revela o seu poder. Ao entrar na criação, revela a sua soberania em um plano traçado desde a eternidade, revela a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas e, acima de tudo, revela o seu amor sacrificial. A maior glória de Deus é vista na maior humildade do seu Filho. Deus, Ele é mais glorificado quando Ele se dá por nós. E aí o coral continua: e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E essa não é uma paz política, essa não é uma paz de que chegou o rei, e então nós seremos livres de todo e qualquer problema, de todo e qualquer conflito, de toda e qualquer dificuldade. Não, essa paz que Ele está apresentando é a paz da reconciliação entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. É a paz da reconciliação de um povo que era inimigo de Deus. E não foi Deus que pecou contra o povo, foi o povo que pecou contra Deus. Mas o povo nunca teve capacidade de se arrepender e se reconciliar. Então o próprio Deus se fez
reconciliação por nós. Isso traz uma lição muito grande para nós, meus queridos. E a lição é: a reconciliação, ela não depende de alguém vir te pedir perdão. A reconciliação depende da sua decisão de perdoar. Eu e minha esposa vivemos uma experiência sobrenatural ontem. A experiência da reconciliação. Não uma reconciliação onde aqueles que erraram pediram perdão, mas a reconciliação de uma decisão de que o inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Onde houve uma decisão de pedir perdão, mesmo com a consciência de que a gente não era o único lado errado. Mas, mesmo não sendo o único lado errado, o nosso papel é de reconciliação. Porque o ministério de Jesus Cristo é o ministério da reconciliação. E quando nós decidimos passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa razão, e damos o controle do nosso coração ao Espírito Santo de Deus, nós experimentamos o céu se abrir e a reconciliação acontecer. E ontem nós glorificamos a Deus, porque mais uma vez o inferno perdeu e o reino de Deus ganhou. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, porque Jesus Cristo não precisava fazer o que fez, mas Ele fez porque Ele nos ama. Talvez a pessoa que te machucou não merece o seu perdão, mas Jesus Cristo merece a sua obediência. Então, se não é por amor à pessoa, faça por obediência ao Senhor, porque Ele é o Deus da reconciliação. Paz na terra entre os homens. Martinho Lutero, ele refletindo sobre esse cântico, ele diz: essa canção não é apenas sobre o que os anjos sentem, mas sobre o que é verdadeiro. Cristo nasceu e por isso Deus é glorificado e o homem recebe a paz. Esse é o resumo de toda a teologia cristã. Querida, a teologia cristã, ela não é tão complexa quanto os mestres e os estudiosos fazem ser. A teologia cristã, ela é simples. É um Deus que foi glorificado através do nascimento do seu Filho, para que houvesse reconciliação e paz na terra. Lutero viu que a adoração dos anjos era o coração do evangelho que foi cantado nos céus. Imagine uma equipe de cientistas que estão trabalhando para encontrar a cura de uma doença incurável. Vamos voltar lá para 2020, Covid, todos desesperados, máscara, não sabe o que vai acontecer, pessoas morrendo, um vírus que se espalha de uma forma violenta. E então, o líder dessa equipe de cientistas descobre que o seu sangue é o antídoto perfeito para essa doença. Como que você acha que aquela equipe de cientistas iria se portar diante dessa descoberta? Aquela equipe ia se portar com uma extrema alegria diante da genialidade daquele líder que foi capaz de tirar o seu próprio sangue e encontrar a cura. Meus irmãos, essa é a canção dos anjos. Os anjos naquele momento estavam celebrando a genialidade de Deus, que encontrou uma saída enviando o seu próprio Filho para que nós não fôssemos condenados eternamente, mas para que nós tivéssemos a reconciliação com Deus. Agora a pergunta que fica para nós é: será que a nossa adoração ela tem refletido a adoração dos anjos?
Será, meus irmãos, que quando nós nos achegamos diante de Deus, o único motivo da nossa adoração é simplesmente as coisas terrenas que Ele tem nos dado? Que amanhã pode não existir mais? Ou a nossa adoração tem refletido a verdadeira razão pelo qual nós devemos adorar a Deus, que é a salvação que nós temos em Cristo Jesus? Gente, quem caminha comigo tem ouvido eu falar isso ultimamente, que nós precisamos ter a verdadeira consciência do que é andar com Jesus. E a verdadeira consciência do que é andar com Jesus não é que andando com Ele eu terei as bênçãos que Ele tem para nos dar, mas andando com Ele eu vou adorar pela bênção que eu já recebi, e andando com Ele eu só tenho a capacidade de fazê-lo porque Ele já me deu a bênção, que é a reconciliação. Querido, não existe nada mais importante que o Senhor possa nos dar, que Ele já não nos tenha dado, que é o Seu Filho Jesus. Que em nome de Jesus, a gente o quanto antes possa ter essa consciência, para que a gente possa viver o verdadeiro Evangelho. E pare de viver como mendigos atrás de migalhas, que é o que essa terra pode nos dar. Irmão querido, o que a terra pode nos dar, amanhã ela pode tirar. Mas aquilo que o Senhor nos deu é eterno. Porque o reino de Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. E por isso a igreja dele o adora. Será que nós conseguimos entender? E será que através desse entendimento nós teremos a capacidade de adorar ao Senhor pela verdadeira razão que Ele merece ser adorado? Eu não estou querendo, em hipótese nenhuma, desmerecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você, meu irmão. Eu tenho recebido bênçãos do Senhor, que o meu coração se alegra, e eu também louvo a Deus por causa disso. Mas não são elas que são o motivo da minha adoração. O motivo da minha adoração é porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, para que eu pudesse andar com Ele. Esse é o verdadeiro motivo da nossa adoração. Foi esse o motivo da adoração do exército, da milícia dos anjos, do exército celestial. Queridos, o primeiro culto cristão aconteceu com a humildade daqueles pastores. Olha só, que a resposta dos pastores ao anúncio celestial, ela é tão instrutiva quanto o próprio anúncio. Eles nos mostram como que a verdadeira adoração aparece na prática. Imagina que o anjo se revelou àqueles pastores, e houve então uma resposta imediata deles em adoração a Deus. E qual foi a resposta? Obediência. Não houve uma reunião para tentar decifrar a ordem, houve apenas uma ordem e uma obediência à ordem, e eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para cumprir e obedecer aquela ordem. Olha aqui que os versículos 15 a 16 do capítulo 2 de Lucas diz: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Queridos, assim que os anjos partem, os pastores, eles tomam uma decisão diante daquela informação que eles receberam. E a decisão que eles tomaram é: nós não ficaremos paralisados, mas nós nos moveremos. Nós nos moveremos diante do conhecimento que nós recebemos do Senhor, então nós iremos. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles não duvidam, eles não procrastinam, eles não deixam para amanhã. Eles vão apressadamente. E o que eles encontram quando eles chegam? A promessa do Senhor cumprida. Eles encontram a verdade revelada. Eles encontram exatamente aquilo que foi revelado para ele pelos anjos. E aí o versículo 17 continua: e vendo isso,
divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meus irmãos, depois dos pastores terem visto a verdade revelada diante deles, eles não se calaram. Eles não puderam se calar. Eles não guardaram a notícia para si mesmos. Versículo 17 diz que eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Eles se tornaram os primeiros evangelistas da história. Os primeiros evangelistas do Novo Testamento, compartilhando as boas novas. Meu irmão, evangelho significa boas novas. E qual é a boa nova? Que Jesus Cristo se fez carne para que nós pudéssemos ser salvos. Toda vez que nós falamos de compartilhar o evangelho, o que nós devemos fazer é: Miguel, você é um pecador. Miguel, você estava afastado de Deus, mas Ele enviou Jesus Cristo para que o relacionamento entre você e Deus fosse restaurado. Então, se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e entregar a sua vida a Ele, você vai ser salvo, não para ser livre do inferno, mas para ter novamente um relacionamento com o Pai. Isso é o Evangelho, e todos nós somos capazes de compartilhar, porque nós recebemos essa boa notícia. Foi isso que os pastores fizeram, eles compartilharam. E a reação das pessoas, qual foi? Todos os que ouviram se admiraram. Mas os pastores, eles foram além. Eles voltaram para os seus rebanhos, para a sua vida comum, mas a vida deles comum nunca mais foi a mesma, porque eles foram transformados. E então, quando eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. É isso que acontece com aquele que tem um encontro verdadeiro com a verdade revelada, Jesus Cristo. E quando eu falo verdade revelada, eu estou falando da promessa que nos foi dada no Antigo Testamento, que o Senhor enviaria o Salvador, o Messias. E nós o encontramos, ou Ele nos encontrou. Então, no momento que Ele nos encontrou, a nossa vida foi transformada e nós nunca mais somos e nem seremos o mesmo. Meu irmão, se a sua vida não foi transformada por esse encontro, ore ao Senhor para que Ele verdadeiramente tenha um encontro. Porque não tem como ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e não ter a sua vida transformada, e não glorificar e exaltar o nome desse Deus. Charles Spurgeon, ele diz, e pregando sobre a simplicidade da fé desses pastores, ele diz o seguinte: que tivéssemos mais da fé simples dos pastores, que não pediram um sinal, mas creram na palavra e foram ver por si mesmos. A verdadeira adoração não é complicada, ela simplesmente crê na revelação de Deus e responde com obediência e louvor. A fé não se senta para discutir, a fé se levanta para obedecer. Pastor, não concordo. Não tem problema, às vezes eu também não concordo, mas vamos obedecer mesmo assim? Porque a Bíblia, em momento algum, foi escrita para que nós concordássemos, mas ela foi escrita para que nós a obedecêssemos. Pastor, mas não é legal. Eu sei. Mas não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus, todas as ordens do Senhor para nós, é amor, é graça, é misericórdia, é proteção, é cuidado. Por isso, meu irmão, o Evangelho, ele não é apresentado para nos aterrorizar, mas ele é apresentado para nos dar esperança. E a esperança, ela não é
cauterizar o nosso coração, sabendo que nós fomos salvos pela graça, então nós vamos pecar de qualquer forma. Ô André, eu acho que ali não pode entrar não, tá? Tá bloqueado ali. Esqueci de avisar. Perdão, gente, voltando aqui. A graça de Deus, ela não é em momento algum para cauterizar o nosso coração e nos fazer continuar pecando, sabendo que Deus já morreu pelos meus pecados. Mas ela é uma esperança de que eu não teria em momento algum a condição de me reconciliar com Deus, mas Jesus Cristo veio e se fez reconciliação. Então essa notícia, ela tem que nos causar esperança, e essa esperança tem que ser o motivo da nossa adoração. O tempo todo. Pense novamente em alguém que descobre a cura para uma doença terrível. Eu quero continuar nessa linha. E depois que essa pessoa que descobriu essa cura, ela aplica sobre si aquele antídoto e ela é confirmado que realmente aquele antídoto cura, o que ela vai fazer? Ela vai esconder aquele antídoto? Não. Ela vai entregar aquilo para que as pessoas também sejam curadas. Mas infelizmente, queridos, nós estamos vivendo em uma era em que o antídoto, ao invés de ser entregado de graça, ele está sendo vendido. Mas a palavra de Deus em momento algum nos vende, mas ela nos dá de graça aquilo que o Senhor deu para cada um de nós. E o nosso papel diante de tamanha graça é compartilhar essa graça. Porque nós encontramos o antídoto que nos afastava de Deus e nos colocou de volta em um relacionamento. E se nós alcançamos essa graça, por que não estendermos ela para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para a nossa família? Por que a gente esconde? Por que a gente se cala? Por que a gente se envergonha? Eu não consigo entender por que nós nos envergonhamos de compartilhar algo tão maravilhoso sobre nós. Não existe razão. Será que então uma piada de mau gosto é melhor do que compartilhar o Evangelho de Cristo? Será então que conversa sem sentido e sem razão é mais importante do que falar do amor de Jesus? Então por que nós nos alegramos muito mais em coisas sem sentido do que nos alegramos em compartilhar o Evangelho? Não faz sentido, querido. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter a nossa mente mudada. Porque se nós nos alegramos mais em uma piada de mau gosto do que no compartilhar do Evangelho, existe alguma coisa errada com o nosso encontro. Nós talvez não encontramos verdadeiramente o Senhor. Porque quando a gente encontra algo que é bom, a gente quer compartilhar. Essa é a verdade do Evangelho. É por isso que aqueles pastores voltaram anunciando, voltaram glorificando, voltaram adorando, porque eles encontraram algo que é muito melhor do que qualquer coisa que eles tinham experimentado. E esse algo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gente, a gente não pode esconder essa mensagem atrás de uma árvore de Natal. A gente não pode esconder essa mensagem atrás de presentes. A gente não pode esconder essa mensagem atrás do Evangelho. Atrás do comércio, que foi criado por Satanás para desviar o nosso olhar para o que verdadeiramente importa, que é o nascimento do Filho de Deus. Precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo do Senhor, para vivermos aquilo que realmente importa. Jesus Cristo, é por Ele que verdadeiramente importa vivermos, meus irmãos. Não tem como a gente guardar para nós algo tão maravilhoso, um amor tão extraordinário. E por último, nós vemos a exaltação do Cristo encarnado. E agora eu quero pedir para vocês abrirem lá em Filipenses, no capítulo 2. Depois de Efésios, Gálatas, Efésios.
Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Filipenses capítulo 2 também. Filipenses no capítulo 2, os versículos 5 ao versículo 8 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, Paulo nos exorta a ter a mesma mente de Cristo, que sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Imagina que você é o rei de uma nação. Você tem todos os privilégios, toda a autoridade, toda a riqueza do mundo. Mas então, aquilo para você tem menos valor do que salvar a vida de uma pessoa. Então você abre mão de toda essa riqueza, de todo esse poder, de toda essa autoridade que você tem, e você se torna uma pessoa comum, porque essa seria a única forma de você se achegar àquela pessoa e salvar aquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo que Deus fez. Paulo está dizendo que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, ele não considerou que aquilo era algo que ele deveria se apegar. Por quê? Porque existia uma humanidade que gritava e gemia de dor. Então, o amor que ele tinha por essa humanidade, o desejo de sarar essa humanidade foi muito maior do que o privilégio de ser Deus. Então ele abriu mão de todos os seus direitos de Deus, se fez homem para que nós pudéssemos ser sarados. Quem seria capaz de fazer isso? Eu te garanto que nenhum de nós. Porque a nossa vida, ela tem consistido em trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para conseguir aquilo que o Senhor Jesus abriu mão. A nossa vida tem sido uma busca incessante de conquistas e conquistas e horas de trabalho e correria para alcançar aquilo que Paulo falou que era esterco, que era lixo, diante da glória de Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer para a gente. Ele abriu mão da sua divindade. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele, em hipótese alguma, deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus privilégios divinos. Meu irmão, quando Jesus veio à terra, ele era 100% homem. Ele nunca deixou de ser homem. Mas ele também nunca deixou de ser Deus. Ah, pastor, já bagunçou minha cabeça. Calma. Imagina que você tem uma empresa multinacional. Então, você precisa resolver um problema lá no chão de fábrica. Vai nessa linha de raciocínio comigo. Então, você pega o vice-presidente da empresa, você fala assim: olha, eu estou assinando um contrato aqui, e nesse contrato está dizendo assim: eu sou o dono da empresa, a empresa está no meu nome e ela continua sendo minha. Porém, eu estou abrindo mão de todos os meus privilégios de dono. Eu não tenho retirada, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, eu não tenho privilégio nenhum. Todos esses privilégios estão passados para você. E eu vou voltar a ser alguém no chão de fábrica, porque eu preciso resolver o problema que está acontecendo no chão de fábrica. Esse homem deixou de ser dono da empresa? Não, a empresa está no nome dele. Porém, ele não tinha nenhum privilégio por ser dono. Ele era um simples empregado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele nunca deixou de ser Deus. Não tinha como ele
ele abrir mão da sua divindade, mas ele abriu mão de todos os privilégios da sua divindade. Então o que aconteceu com ele, querido? Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu dor, ele sangrou, ele passou fome, ele passou frio, ele foi humilhado. Isaías fala do servo sofredor, que foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele sofreu. O ministério de Jesus Cristo, os milagres de Jesus, eles se iniciaram aos 30 anos, após ele ser batizado, o Espírito Santo descer sobre ele. Então, Jesus operou milagres, movido pelo mesmo Espírito que nós podemos operar hoje. Por isso que lá em João 14, ele fala que obras maiores nós faríamos. Porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus, o mesmo Espírito que operava através de Cristo, é o Espírito que habita em nós. Então qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que o maior prazer de Jesus era a comunhão com o Pai e a obediência ao propósito que o Pai tinha para ele. E por que então nós não operamos os mesmos milagres que Jesus opera? Porque se nós operássemos o mesmo milagre, nós seríamos cheios de arrogância, de prepotência e nos acharíamos o dono do mundo. É por isso que nós não fazemos o que Jesus fez. Se nós tivéssemos a mesma humildade, se nós nos despíssemos de toda a glória, nós provavelmente conseguiríamos operar os mesmos milagres e maravilhas que Jesus, através do mesmo Espírito Santo, cumprindo o mesmo propósito. Nós conseguimos ver isso na igreja perseguida. Nós ouvimos aqui o pastor Mário Freitas contando para a gente coisas sobrenaturais que acontecem. Mas sabe por que aquelas coisas acontecem, gente? Porque aquelas pessoas que estão lá, elas já desistiram da vida delas faz tempo. Elas não vivem mais para elas, elas vivem para a glória de Deus. Então elas experimentam a glória de Deus. Você quer experimentar a glória de Deus? Morre. Morre para você. Desiste de ficar buscando glória nessa terra. Então o Senhor se revelará com glória na sua vida. Então você será capaz de operar aquilo que Jesus operou na terra. Milagres. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que a igreja de Cristo hoje está assim. Fraca do poder do Espírito Santo. É por isso que a igreja de Cristo hoje foi tomada pelo comércio. Porque o homem está construindo um reino pessoal e não um reino de Deus. Mas Deus não tem parte, porque Ele não divide a sua glória. Enquanto nós estivermos aqui para glorificar a Deus e construir o reino de Deus, então Ele se manifestará no nosso mundo. Nós podemos e precisamos buscar isso. Queridos, Filipenses 2:9 continua dizendo: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história não termina na cruz. Por causa dessa humildade e obediência radical, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O bebê na manjedoura, o carpinteiro de Nazaré, o homem ensanguentado na cruz, é agora rei, exaltado no trono do universo. E qual é o resultado final dessa exaltação? Adoração universal e inevitável. Sabe o que vai acontecer no último dia? Todo o joelho se dobrará diante da majestade do Rei Jesus. Aqueles que creem, aqueles que não creem, até os ateus. Porque no dia que o Senhor Jesus se revelar na sua majestade, não existirá mais ateu, mas existirá alguém com muito remorso no coração, porque não se entregou e não acreditou no verdadeiro Rei. Foi isso que Deus fez. Foi isso que a obediência do Senhor trouxe.
para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. John Stott diz que aquele que desceu mais baixo foi exaltado ao lugar mais alto. O caminho para cima, ele começa indo para baixo. A humildade, ela precede a glória. Esse é o padrão de Deus, visto perfeitamente em Jesus. Querido, ele chega para diante dos seus discípulos e fala: vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, e vocês têm razão, porque eu verdadeiramente sou. Mas mesmo eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então o mínimo que vocês têm a fazer é fazer o mesmo. Jesus Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir. Então por que nós estamos querendo ser servidos? Por que nós estamos querendo um banquete todos os dias? Por que nós não estamos oferecendo banquetes? Por que nós estamos querendo ter um ego amaciado? Por que a gente está querendo igrejas que estão alimentando o nosso ego e o nosso prazer, ao invés de nos colocar a serviço do Senhor para abençoar a comunidade, para abençoar a igreja do Senhor? Meu irmão, a nossa adoração a Cristo reconhece tanto a sua humildade quanto a sua exaltação. Nós nos maravilhamos com um bebê na manjedoura, mas também nos curvamos em reverência do Rei do Trono. Um dia todo joelho se dobrará em reverência. Para aqueles que o rejeitaram, será um ato de submissão aterrorizante diante do juiz. Mas para aqueles que o receberam, será um momento de uma vida de adoração. E o Natal, ele é um convite para que a gente se dobre voluntariamente em amor e adoração, antes que a gente seja obrigado a nos dobrar em juízo diante do Senhor. Querido, o reino de Deus é cheio de graça e de misericórdia. O Emanuel, Deus conosco, veio a essa terra cheio de graça e bondade, cheio de graça e verdade. Existe graça, existe amor, existe esperança na mensagem, mas em momento algum Jesus negou ou escondeu de nós que o juízo viria, e para aqueles que não se entregaram, eles seriam julgados, e eles seriam condenados, e eles viveriam eternamente na presença da ira de Deus, porque o inferno não pertence ao diabo, o inferno pertence a Deus. Mas lá, o que é revelado é a ira de Deus. E Satanás vai sofrer eternamente a ira de Deus, assim como todo aquele que não se dobrou a Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. A mensagem de esperança também tem que nos levar a uma reflexão, para que a gente entenda que Deus é bom. Nós somos maus, mas Ele nos transformou para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente. Quero chamar a banda para subir aqui na frente. Vamos cantar Teu Reino. E eu quero concluir dizendo que o nascimento de Jesus foi um evento que moveu os céus. Foi um evento que moveu o exército celestial em adoração ao Senhor. Hoje nós vimos que os anjos adoraram, celebrando a glória de Deus e a paz que Cristo traz. Nós vimos também que os pastores adoraram, respondendo com uma fé imediata. E nós aprendemos também que toda a criação, todo joelho se dobrará diante do Rei. Porque a volta dele não será mais uma manjedoura, mas será coroado como Rei de todas as nações. Então, como que nós respondemos a isso? Qual é a nossa resposta diante desse conhecimento que nós temos do Natal? E a primeira resposta, meu irmão, é: adore como os anjos. Adore ao Senhor. Reserve um tempo específico todos os dias, levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida. Adore ao Senhor porque Ele veio, nasceu numa manjedoura e morreu no seu lugar. Responda em adoração. Segundo desafio que eu tenho para você é: obedeça como os pastores.
Qual é o vamos a Belém que o Senhor está pedindo a você neste momento? Talvez seja perdoar, talvez seja começar a ler a sua Bíblia hoje, talvez seja se envolver em um ministério na igreja, talvez seja servir. Qual é o vamos a Belém que o Senhor está te chamando a fazer? Não procrastine, não deixe para amanhã, responda com uma fé imediata, porque o chamado ele é urgente. E por último, querido, curve-se diante do Rei, ajoelhe-se hoje, literalmente, ajoelhe-se diante do Rei, curve-se diante do Rei, entregue a sua vida a esse Rei, entregue os seus planos, entregue os seus medos, entregue as suas dificuldades, entregue a sua ansiedade, entregue aquilo que está tirando a sua paz, porque Ele é o príncipe da paz. Faça hoje, em adoração voluntária, o que toda criação fará um dia por obrigação. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Serei achado de ti. O Senhor se faz presente para aquele que o busca de todo o coração. Que o nosso Natal, meu irmão, não seja apenas uma festa tradicional, mas que ela seja o motivo verdadeiro da nossa adoração, porque nós verdadeiramente entendemos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos orar. Pai, obrigado. Pai, obrigado porque o Senhor é o motivo da nossa adoração. E não existem palavras que possam expressar a verdadeira gratidão de alguém que foi tirado da lata do lixo e foi colocado para sentar no trono celestial com Cristo nas alturas. Não existe palavra para expressar a gratidão de alguém que tinha um abismo entre ele e Deus, mas a tua cruz fez a ponte para que nós voltássemos a ter um relacionamento com o Senhor. E nós queremos oferecer essa noite, não são palavras, mas é adoração. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens, aquele a quem o Senhor tem prazer. Senhor, nos ajude a te adorar. Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito e junto com ele a consciência da obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. E que nos nossos lábios não saia palavras de condenação, mas saiam palavras de adoração, que levam esperança àqueles que a ouvem. Pai, existe uma multidão de perdidos, esperando o dia que nós iremos anunciar o teu Evangelho. Pai, nos envia, Pai, nos encoraja, que em nome de Jesus, nós possamos verdadeiramente proclamar o Evangelho da salvação, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus.